Uma antiga cidade fortificada cananeia, localizada na planície marítima da Filístia. Sim, nós estamos aqui, na terra dos filisteus. A cidade é mencionada pela primeira vez em textos cuneiformes, bem antes de Abraão. Foi controlada pelos egípcios e revoltou-se contra eles, tal como mostram as cartas de Amarna. Foi invadida pelos assírios e também pelos babilônios. Lachish é mencionada mais de 20 vezes no Antigo Testamento, mas a sua localização ainda era uma incógnita, até que em 1932, este local foi identificado como sendo a cidade fortificada de Laquis. Logo após a peregrinação no deserto, quando os israelitas conquistaram o país, o rei de Laquis aderiu a uma coligação sob a liderança do rei de Jerusalém, que fica a 40 quilômetros daqui. E todos esses reis combateram contra as forças de Josué. Na batalha que se seguiu, o rei de Laquis foi morto e a sua cidade capturada. Pelo que Adoni-Sedec, rei de Jerusalém, enviou a João, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis, nada deixou, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. O segundo capítulo da história desta cidade acontece no período dos reis de Judá, quando Laquis era a segunda maior cidade e a mais importante depois de Jerusalém. Como hoje Jerusalém e Tel Aviv, naquela época era Jerusalém e Laquis. A pergunta que não quer calar: quando foi que Laquis se tornou uma cidade ativa e próspera? No período do Reino Unido, com Davi e Salomão? No período onde o reino se dividiu, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul, ou quando o rei Reoboão fortificou as cidades de Judá? A Bíblia nos relata que Reoboão fortificou as cidades de Judá para impedir que o rei do Egito, Shaishak, invadisse e conquistasse a região. Jeroboão habitou em Jerusalém e, para a defesa, edificou cidades em Judá, Adoraim, a Laquis e a Zeca. Laquis fazia parte dessas cidades que ele fortificou, tornando-se uma cidade real e militar. Aqui foi construído um palácio de inverno para os monarcas desse período. Logo ao fundo vocês podem ver as ruínas desse palácio. Mas em meio à glória de Laquis, uma turbulência estava para acontecer. Foi quando o rei Amazias, o rei de Judá, na época, destruiu os edomitas e se orgulhou do seu feito, decidindo por desafiar o rei do norte, o rei de Israel, que na época era o rei Jeoás. E ele disse: vamos guerrear um contra o outro. E Jeoás respondeu: quão tolo seria uma plantinha espinhosa confrontar um cedro maciço, muito mais forte. Seria apenas para ser pisada por um animal selvático. De fato, você derrotou os edomitas e agora está arrogante. Comemore sua vitória em casa. Para que provocar uma desgraça que leva a você e também ajudar a ruína? Mas Amazias subiu até o norte e resolve enfrentar Jeoás.
e o seu exército é completamente derrotado. E então ele perde o prestígio perante seu povo em Judá e foge para aqui, para Laquis. E aqui ele foi assassinado. Daqui seu corpo foi levado para Jerusalém para ser enterrado. Mas a história de Laquis não fica só com a história do rei, da morte, do assassinato do rei Amazias, não. Todo Israel num campo de batalha.